Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para a nossa aula de ciências. Hoje, a nossa aula de ciências vai falar sobre a reprodução das plantas. Nas aulas anteriores, nós falamos que as plantas são seres vivos, assim como os animais e os seres humanos. Nós falamos também que as plantas se alimentam, elas fazem o seu próprio alimento, que é a fotossíntese. Agora, nós vamos falar como que elas se reproduzem. Como será que elas se reproduzem? Muito simples. Tem uma parte da planta que ela é a responsável pela reprodução da planta. Vejam só quem é a responsável pela reprodução de uma planta. Isso mesmo, as flores. Elas são as responsáveis pela essa reprodução. E reprodução significa que é a maneira que um ser vivo tem de dar origem a outro ser vivo da sua mesma espécie. Então, por exemplo, uma planta, para ela reproduzir, ela vai dar origem para outra plantinha, igual a ela. O ser humano a outro ser humano, o cachorro a outro cachorro, e assim sucessivamente. Então, essa é a forma de reprodução, é assim que os seres vivos se reproduzem. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que acontece a reprodução de uma planta por meio das flores. Prestem atenção ao vídeo e vocês vão descobrir muitas coisas novas. Vamos lá? Essas flores precisam de um toque feminino e abelhas operárias que farão isso. Abelhas operárias são abelhas fêmeas. Isso mesmo! Elas coletam todo o pólen e néctar. Assim que as flores conseguem se reproduzir. O nome disso é polinização. Exato! É o processo de transferência de pólen de uma flor para outra. Isso permite a fertilização, o que faz novas flores nascerem. Não só flores, como plantas, vegetais e frutas. Pólen também é uma ótima fonte de proteína. Claro, para abelhas, né? Nossa, que bagunça! Não se preocupe, favo de mel, é parte do meu trabalho. O pólen gruda na abelha operária e enquanto elas estão coletando pólen para comer, parte acaba se soltando. Assim acontece a polinização de que as flores precisam. Sim, este é um trabalho muito importante. Você sabia que as abelhas são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização? Pois é! Tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas para crescer. Como amêndoas. Sem abelhas, elas nem existiriam. Um mundo sem amêndoas? Isso é loucura! Quantas coisas novas a gente pode aprender na aula de ciências, né, turma? Eu adoro poder passar essas informações para vocês, porque eu tô aprendendo junto também. Olha que interessante. Hoje nós aprendemos que as plantas, para se reproduzir, elas utilizam as flores. Então, as flores são as responsáveis por essa reprodução. E que no centro das flores, observem aqui, ó. Esse ponto amarelinho são os pólens, ó lá. São os grãozinhos de pólen. Então, por meio do pólen que a abelhinha passa de flor em flor, vai grudando no seu corpinho e ela, sem querer, está fazendo um trabalho de polinização. Porque ela vai passando o pólen que estava nessa florzinha, por exemplo, para as outras. E a mesma coisa sucessivamente. Ela passou dessa daqui para outra, que passou para outra, que passou para outra. Então, essa mistura se faz, nós chamamos de polinização. Então, é um trabalho que os animais fazem para ajudar a reprodução das plantas. Vocês sabiam que não é só as abelhas que fazem esse trabalho? Mais uma novidade. Olha aí, turma! Oi, Vitamin B! O que você está olhando? Oi, Didi! O piquenique daquela família me deu muita fome. Eu também estou com fome de néctar. Didi, você já se perguntou como é fazer parte de um piquenique de humanos? Horas, mas nós fazemos parte do piquenique deles. Como assim? Vem, eu te mostro. Um canteiro de flores? Sim,
é o cardápio perfeito para polinizadores. Didi, abelhas não são os únicos polinizadores. Borboletas, mariposas, mamangava, morcegos e pássaros também ajudam. Quanto mais polinizadores, mais frutas e vegetais crescerão. Ah, entendi. Humanos comem essas frutas e vegetais? Exato. É assim que polinizadores fazem parte de Piqueniques! Se não polinizarmos, eles não terão seus favoritos: melancias, maçãs e cerejas. Isso é poderoso, Didi! Polinizadores poderiam dominar o mundo! Calma aí, Vitamin B. Nós precisamos dos humanos tanto quanto eles precisam de nós. É. Humanos plantam as sementes que geram as flores e alimentos. Quando florescem, elas fornecem o precioso néctar, energia e pólen para distribuir. Nós realmente nos ajudamos. Imagine, Didi, se cada pessoa plantasse uma flor, haveria comida abundante para todos. Parece bom demais para ser verdade. Ei, você não sabe até tentar. Acho que vou tentar invadir aquele piquenique. Ei, Vi, espere por mim. Vamos lá! Tão bonitinhas essas abelhinhas, né? A abelha e a borboleta. Então, vocês já descobriram que não é só a abelha que faz a polinização, que ajuda na reprodução de uma planta. Ela também tem outros amiguinhos que ajudam. Mas vocês sabiam que não são só os animais que fazem parte também da polinização? Isso mesmo. O vento, aquele vento forte que faz com que as plantas se mexam bastante, faz com que o pólen também possa distribuir, ele também ajuda. Porque o pólen vai cair numa outra florzinha, numa outra plantinha e ele vai ajudar na reprodução. Assim também como a chuva, a água. Então, tudo isso é uma forma de transformar as plantas, ajudando elas na sua reprodução. Agora, tem uma coisa muito interessante que não foi falado aí no vídeo, que vocês precisam saber. Vocês sabiam que se a abelhinha, por exemplo, pousar e pegar o pólen aqui da florzinha e depois ela for para uma outra flor diferente daquela, atenção, olha aqui, e pousar colocando também o pólen aqui, que era da outra flor, vocês sabiam que não acontece a reprodução? Isso mesmo, a reprodução de uma planta só acontece quando os polinizadores, os animais, ou o vento, ou então por meio da água, distribuem esse pólen na mesma espécie da planta que foi feita. Então, se for uma planta diferente, não vai acontecer. Legal, né? Agora eu tenho mais uma informação para vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Presta atenção. As frutas vêm de uma flor. E sem flores, não existem frutas, sabia? Mas como essa florzinha branquinha aqui pode virar uma laranja? Frutos protegem as sementes até que elas fiquem prontas para brotar. Mas como a gente se transforma em frutos? Era uma vez uma flor linda e perfumada. Era uma vez uma flor amarela e delicada. Era uma vez uma flor charmosa e rosada. Da flor nos transformamos e numa fruta nos tornamos. De dentro da flor nascemos e fecundadas crescemos. E mesmo lá dentro já vemos, muito antes de fruta sermos, o formato e a cor que teremos. Somos frutas, antes flores, belas flores. Agora frutas, doces frutas, antes flores, belas flores. Puxa vida, hein? Quanta coisa a gente aprendeu hoje, mas não terminou. Vocês viram que depois que os polinizadores, né, os animais, como eu mostrei, da abelhinha, depois que elas deixam lá o pólen nas florzinhas, o que acontece?
as pétalas das flores caem. Vocês viram no vídeo? Então, as pétalas das flores caem e elas começam a transformar no fruto. Por quê? Essa transformação vai surgir as sementes. E o fruto, pessoal, é quem protege a semente. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Olha aqui a maçã. Vejam só como ela é por dentro. Nós temos aqui a semente da maçã. Então, isso significa que a polinização de uma macieira, que é o pezinho onde dá as maçãs, elas vão se transformar, essas florzinhas se transformam em maçãs. Quando é uma goiabeira, as flores polinizadas da goiabeira vão se transformar em goiabas. Viram só que interessante? E assim sucessivamente. A gente vai ter da mangueira manga e todas as outras frutas que vocês já conhecem. Viram só como é importante a presença dos animais, a natureza em si, uma coisa precisa da outra, uma vai evoluindo junto com a outra. Por isso que a gente tem que cuidar muito do nosso planeta, né, pessoal? Então, eu deixo agora aqui o meu beijo para cada um de vocês. Estudem, façam agora a ficha número 2, organizem o local de vocês com muito capricho e qualquer dúvida, tem lá um texto que é da página 163 do livro de vocês, módulo 1, para que vocês possam fazer a atividade. Leiam o texto e aí vocês conseguem fazer super bem essa atividade depois de assistir tudo isso que nós vimos no vídeo. Beijo grande, tchau pessoal, bom trabalho!